Daqui a pouco mais de um mês, 18 de maio, os portugueses vão às urnas eleger os deputados que vão representar o país e também as regiões na Assembleia da República. Às segundas, aqui no Porto Canal, ouvimos os que concorrem ao Distrito do Porto, frente a frente. O primeiro hoje com Paulo Rangel, cabeça de lista pela AD, Rui Afonso do Chega, Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, e Alfredo Maia, do PCP. Meus senhores, muito obrigada por estarem aqui hoje, aqui no Porto Canal. E o que é preciso, Rui Afonso, fazer mais? Há pouco Paulo Rangel dizia que de facto foi uma herança do Partido Socialista, mas a AD não há, pelo menos, dados que falem numa melhoria significativa, por exemplo, também de médicos de família. O que é que o Chega propõe se conseguir também ter lugar para isso no âmbito da saúde e também no Distrito do Porto, essencialmente? Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Aquilo que nós propomos é aquilo que a AD começou a fazer com a questão das parcerias público-privadas. No caso do Hospital Padre Américo, estamos a falar de um hospital que serve 4 distritos, estamos a falar de mais de 500 mil utentes, que pertence ao Centro Hospitalar Tamiguei e Sousa, portanto, com 72 unidades, digamos, de saúde integradas, e obviamente é um colosso difícil de gerir e de continuar, digamos, enfim, tornar mais eficaz e mais eficiente. Portanto, passará sempre pela questão das parcerias público-privadas. Eu continuo a dizer que não basta só tirar dinheiro para cima da saúde. É preciso fazer muito mais, é preciso estudar o problema e perceber até que ponto é que nós conseguimos tornar as unidades hospitalares mais eficientes, mais eficazes. Eu posso lhe dizer que há uns anos atrás foi feito um estudo na área da saúde, em que chegaram à conclusão que o nível de desperdício chegaria a cerca de 10% do total orçamentado, o que realmente é um valor que passa aos 1.000 milhões de euros por ano. E, portanto, é isso que tem que ser trabalhado, é na questão da eficiência e da eficácia. E a verdade é que as parcerias público-privadas, aliás, como aconteceu no Hospital de Braga, as coisas têm acontecido e têm funcionado bem. E, portanto, não há motivo nenhum para realmente... O Estado não pode ser o gestor de tudo, não pode ser especialista em gerir tudo. E, portanto, eu acho que é importante, nós consideramos que é importante, cada vez mais, que haja a integração das unidades privadas e também do setor social, digamos, e começar-se a pensar mais no Sistema Nacional de Saúde e não tanto no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde foi, se calhar, um dos maiores avanços feitos nas últimas décadas, mas também temos que perceber que não pode funcionar per si, ou seja, o seu modelo enquanto serviço de utilidade pública esgota-se a determinada altura. E eu penso que, a bem, digamos, do orçamento, a bem das populações e com o intuito de prestar cada vez mais um serviço melhor, com melhor qualidade aos utentes, acho que é importantíssimo, nós consideramos ser importantíssimo de realmente avançar para uma visão integrada. Repara, eu vou-lhe dar um exemplo muito fácil aqui do Distrito do Porto. Por favor. Sim. Nós temos o Hospital Nossa Senhora de Bonfim, fica ali na Póvoa de Varzim, é um hospital privado, é um hospital que custou, salvo erro, à volta de 120 milhões de euros. É um hospital que grande parte das aulas estão completamente desaproveitadas, quando temos o Hospital da Póvoa de Varzim que está completamente desatualizado. Eu estou a dar aqui um exemplo em que poderia ser criada essa parceria, no sentido, em vez de ser criado um novo centro hospitalar ou um novo hospital na Póvoa de Varzim, optar-se por criar um protocolo com esse hospital privado e realmente nós conseguirmos, por um lado, não criar tanto investimento, não criar tanta pressão no investimento público e, por outro lado, aproveitar e tornar mais eficiente realmente as unidades privadas que temos a nossa. Rui Afonso, está o atual governo a prejudicar as empresas de transporte ao colocar no fundo esta solução e a tornar a CREP tendencialmente gratuita? Antes de mais, só queria dar aqui uma pequena nota relativamente ao Hospital de Amarante. Eu prometo, são 10 segundos, só para dizer o seguinte. Foi um hospital que custou 30 milhões de euros e, lamentavelmente, por descuido público e por imprudência, só está sujeito aos cuidados continuados, porque, tecnicamente, não pode ser feito lá mais nada. O hospital foi mal concebido. Afonso, seguindo pelo equilíbrio e pela justiça, vamos à mobilidade. Não, o hospital não está equipado. Porque o hospital não é capaz de fazer análises clínicas. Não é possível. Não é capaz sequer de fazer análises clínicas. Está mal equipado. Deixe-me só dizer, as máquinas não cabem lá. Eles não têm as medidas necessárias para poderem integrar lá as máquinas. Deixe-me só agora falar relativamente à questão da CREP. Eu acho que a medida que foi adotada pelo Governo e que já tinha sido falada por mim na Assembleia Municipal do Porto e na altura também pelo movimento Rui Moreira, faz todo o sentido.
a questão de se conseguir aliviar a CREP isentando os pórticos e conseguindo, não sei se vão avançar, mas penso que sim, com pórticos nas VCIs na VCI para os pesados. Portanto, isso pode aliviar, de certa forma, entre 10% a 20%. Acreditamos à volta de 15%, se calhar, o movimento que existe neste momento. O que é que propõe o Chega para a VCI? O que nós propomos é o seguinte: o Presidente Rui Moreira, na altura, enfim, a última ideia que deu foi construir uma faixa de metrobus na VCI. Pronto, aquilo que nós sugerimos é a mesma solução que existe no túnel de Águas Santas. Em vez de construírem uma faixa de metrobus, haver uma faixa móvel em que, mediante o fluxo que haja, o maior fluxo que haja na VCI, abrirem essa faixa e a partir daí continuarem a circular os carros. Isso é possível fazê-lo sem descurar aquilo que o Carlos disse, e muito bem, da questão dos nós, do nó de Francos e do nó da A3, que efetivamente têm todas as condições para ser alargados. Eu não percebo porque é que não tomaram essa decisão, que é uma decisão facílima de se fazer e que não tem um custo assim tão grande. Portanto, é uma questão de se olhar para o problema, importarem-se com o problema e realmente darem as soluções. Mas há soluções técnicas. Obviamente que a VCI não pode ser alargada, mas podem ser tomadas decisões técnicas para realmente poder ser aliviado o trânsito, pelo menos estou-lhe a falar a curto e médio prazo. Acho que quero só aqui corrigir aquilo que o Paulo Rangel disse relativamente à questão do governo ter caído por nossa causa. Não, o governo caiu devido a Luís Montenegro e ao facto de ter apresentado uma moção de confiança a seguir duas moções de censura. Mas não apresentam uma moção de censura, o Chega? Apresentamos. Desculpe, se o Chega... Mas foram recusadas. E os senhores, depois de duas moções de censura, apresentaram uma moção de confiança. Não, e é normal? É normal? Não, claro. Depois de duas moções de censura apresentar uma moção Desculpe, deixe-me só dizer... confiança? Depois do PS mas há uma coisa que é o seguinte... Claramente que iam o reprovar PS pode dizer outras coisas. O Chega não pode. Se o Chega apresentou uma moção de censura, é porque o seu objetivo é que o governo caísse. Portanto, o Chega deseja que o governo caísse. Portanto, o Chega é responsável pela queda do governo. Luís Montenegro não deu as explicações ao país que devia ter dado. Isso é a sua opinião. Não, mas, pelos vistos, não é dos portugueses como vai ver. Não é só a nossa opinião. Começando então pela culpabilização por parte das portagens. O Chega foi responsável pela queda do governo. Muitas scooters, portanto, muitos pórticos estarem isentos neste momento. Mas não no Porto. Nós fomos a favor da isenção desses pórticos porque entendíamos que, no fundo, iria diminuir as desigualdades entre concelhos que estavam mais atrasados, concelhos que precisavam de ser mais alavancados em termos económicos, e nós entendíamos que isso iria facilitar o desenvolvimento desses concelhos. Relativamente ao Distrito do Porto, aquilo que nós entendemos é que realmente tem que ser feito um estudo no sentido de perceber, conforme também já foi dito, quais são as alternativas que existem realmente às vias que neste momento são portajadas, e isso tem que ser feito o quanto antes. Agora, sem esse estudo estar feito, nós não podemos avançar nessa matéria. Portanto, mas nós fomos não responsáveis por não terem sido eliminados as portagens aos pórticos no Distrito do Porto, mas sim por realmente hoje muitas pessoas neste momento terem maior poder de compra, terem uma maior disponibilidade financeira, exatamente por realmente nós temos conseguido isentar portos noutras partes do país. Para perceber lamentavelmente, porque é que um cidadão da Maia tem de pagar portagem para viajar dentro do seu concelho? Aquilo que nós achamos é que no caso dos residentes... Não, só há aqui um problema, Alfredo Maia, é que o país não tem o dinheiro que o PCP tem e, portanto, tem que gerir os fundos conforme pode. Agora, há uma questão que é importante. A questão dos residentes... A questão dos residentes que põe é uma questão que deve ser equacionada, mas aquilo que eu lhe estou a dizer é, sem um estudo prévio para verificar exatamente se há a possibilidade ou não de se isentar essas portagens e esses portos, nomeadamente em termos de viabilidade económica ou financeira, eu acho que sem isso não podemos avançar com essa questão no Distrito do Porto. Se estas assimetrias, que também podem ser um obstáculo, poderão também ser um entrave a um tema fulcral no país que é a habitação? Sim, nós consideramos que é preciso, no fundo, estimular, conforme já foi dito aqui, a descentralização de serviços públicos, mas, acima de tudo, é preciso ter uma visão disruptiva relativamente à questão dos municípios. Eu vou-lhe dar este exemplo. Um Presidente de Câmara, hoje, é um mero gestor público, gera os fundos públicos que são recebidos através das subvenções do Estado ou dos valores que são, muitas vezes, recebidos em termos de receita fiscal. Aquilo que eu lhe quero dizer é que os Presidentes de Câmara têm que ser, sobretudo, embaixadores dos seus concelhos. Têm que ir lá fora e conseguir vender os seus concelhos. Eu também sou candidato... Mas não precisam também de um bom envelope financeiro para conseguir fazê-lo? Precisam do seu pacote financeiro. Mas há aqui uma questão que é importante. Nós temos... Eu acho que um Presidente de Câmara tem que ser embaixador do seu concelho. Eu vou-lhe dar... Enfim, eu sou candidato, além de
cabeça de lista nestas legislativas, também sou candidato autárquico, sou candidato, portanto, à presidência da Câmara Municipal de Gondomar. Gondomar tem uma zona ribeirinha fantástica, completamente desaproveitada. Poderia ser feitos lá investimentos fantásticos no setor do turismo e que está completamente desaproveitado. Porquê? Porque o Presidente da Câmara e o Sr. Executivo não levantam, digamos, o rabo da cadeira para ir vender projetos, para ir vender o Conselho lá fora. Há imensas feiras que têm que ser aproveitadas a nível internacional. Isso é importantíssimo, atrair investimento privado. Sem a atração de investimento privado, nós não conseguimos desenvolver os concelhos. Nós temos tudo para realmente termos conselhos com qualidade. Mas, acima de tudo, é preciso ter uma visão disruptiva, ir mais além e conseguirmos realmente Estamos mesmo na reta final. Estou a falar a Pedro. Nós, só uma hipótese é habitação pública. E o Estado assumir claramente junto dos já estamos com 59 mil. Passamos junto dos 33 dos principais empreiteiros, aqueles que constroem estradas, aqueles que constroem pontes, que também têm que ter cotas para construir habitação pública. E só assim é que nós conseguimos realmente Muito obrigada avançar. aos 4 pela vossa presença aqui no Porto Canal.